Olá, Shalom. Através desse breve entendimento, onde nós iremos falar algo sobre os dons com relação ao trabalho, quero comentar sobre aquilo que às vezes assola muitos que não se acharam ainda em si mesmos. Ou melhor, procuram algo para ser feito, mas que não sabem exatamente o que fazer, porque ainda não descobriram quem são. E tratarei a respeito de dons naturais. Não que não sejam também espirituais, mas falando de algo que envolve o homem como um todo no sentido de humanidade. Esteja ele dentro do plano do eterno ou não. Algo que o Senhor deu a todos de forma comum. E creio que tudo isto é muito simples. Mas o problema é que o pensamento corrente na sociedade na qual vivemos tornou complicado, devido à mudança de alguns valores. E sabemos que o Eterno deu dons aos homens. Os homens possuem dons naturais, estejam estes ligados ao Senhor ou não, ligados ao Eterno de Israel ou não. É fato que os homens possuem dons, possuem talentos, habilidades. Então, só para compreendermos um pouco mais sobre dom, essa palavra no grego é carisma, que significa algo que se recebe sem mérito, ou, em outras palavras, nada foi feito para se ter esse dom, para se ter esse algo. E essa palavra procede de charizomai, que é algo feito de uma forma agradável ou confortável. E geralmente carisma está ligado com o serviço que se presta. Portanto, temos um dom que foi recebido sem mérito. E este dom é exercido de uma maneira agradável e como um serviço prestado a alguém, a uma comunidade ou sociedade. Alguns têm o dom natural para as artes, outros possuem o dom para cuidar de pessoas. Outros têm um talento especial para trabalhar com crianças, outros com o dom para a intelectualidade, outros para ensinar, outros para administrar, outros para legislar, outros para a comunicação, outros têm o dom de cuidar de pessoas carentes, e ainda aqueles que têm o dom para vender. Cada homem tem em si uma facilidade natural para um determinado trabalho, mas infelizmente a maioria das pessoas nos tempos atuais perdeu a capacidade de saber qual o seu dom ou a sua facilidade natural com a qual nasceram, e que durante os anos não se desenvolveu. E talvez isto ocorra devido à perda de apreciação dos dons que as pessoas possuem, porque nessa sociedade o que menos importa é o talento ou o dom que o homem tem em si, mas sim a capacidade que ele tem para ganhar dinheiro ou ajuntar bens. Quantos já ouviram esta frase? Isto não dá dinheiro, isso não dá futuro. E essa situação acabou então afetando os olhos das pessoas. Dificilmente um dom é apreciado. E já que ninguém aprecia o meu dom, então não tem por que eu conhecê-lo. E muito menos não tem por que eu desenvolver esse dom. E esta forma de pensar acarreta uma desordem social, porque a maioria das pessoas exerce funções na sociedade que não são verdadeiramente os seus lugares. E assim o trabalho se torna incompleto, afetando dessa forma o bom funcionamento da sociedade. Há médicos que não eram para ser médicos, quem sabe eram para ser músicos. Há advogados que eram para serem administradores, há músicos que eram para serem bailarinos, há pedagogos que deveriam ser engenheiros e assim por diante. Por isso se faz importante o papel dos pais, dos educadores, em ajudarem os filhos ou os alunos a perceberem e valorizarem seus dons, para que se tornem homens e mulheres que sabem o caminho no qual devem trilhar. E essa troca de valores e a não apreciação e valorização dos dons naturais podem fazer surgirem profissionais frustrados, que não exercem com zelo e com toda a capacidade as suas funções. E creio que aqui então acabamos adquirindo um pensamento da palavra trabalho em latim, a qual vem de tripalium, que quer dizer 3 paus. E isto porque 3 paus era na época romana um instrumento de tortura em forma de tripé, ou seja, relacionou-se o trabalho como sendo uma tortura. E é muito fácil observarmos isto em nossos dias. Vejamos que há um pensamento de satisfação quando se pensa nas férias, no tempo livre, no feriado, ou na hora de se chegar em casa após o expediente, isto porque se tem aquele tempo de trabalho como não sendo prazeroso, e sim como uma tortura. O trabalho para os gregos representava a miséria do homem, não a sua nobreza, razão pela qual era sempre associado à atividade dos escravos. E só lembramos das sociedades antigas onde quem realizava os trabalhos manuais
eram os súditos e não a nobreza. O trabalho exercido de acordo com o dom que há em si produz um resultado melhor e mais satisfatório. O trabalho faz parte de uma estrutura organizacional onde há uma contribuição para um bem comum. Cada função e ação tem seu valor para o crescimento da comunidade. Alguns pensadores têm o trabalho como um castigo divino, pois temos o episódio lá que ocorreu após a queda do homem no Jardim do Éden, que o Eterno trouxe a consequência de um trabalhar penoso, com suor e com dores. Gênesis 3, 17, 19 nos diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, nem em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas é um engano pensar que o trabalho em si é um castigo divino, porque o trabalho já existia antes da queda. O Eterno deu dom ao homem para executar um serviço no jardim. Ele deveria cultivar a terra, dar nomes aos animais, guardar e trabalhar no jardim. O trabalho faz parte de um processo para a expansão do reino do Eterno. Então Gênesis 2,19 nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Elohim ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2,15 e 2,19 diz assim: Havendo, pois, o Senhor Elohim formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Portanto, o que veio após a queda, ou seja, a dor, o suor, o trabalho realizado fora do jardim e da obediência ao Senhor, este sim é um trabalho pesado. Porém, o trabalho que há dentro do jardim, na obediência ao Eterno, este não é pesado. É um trabalho satisfatório que produz um resultado no Senhor. Antes da queda havia 100% de uso da capacidade de trabalho. Após a queda surgiu o suor. Com suor trabalharás, o que indica perda de energia. Isso significa na física entropia. Então isto me leva a crer que mesmo uma pessoa trabalhando de acordo com o seu dom, de uma maneira agradável e prazerosa, ela pode não estar usando 100% da sua capacidade, ou seja, estar trabalhando com suor. Em outras palavras, estar exercendo este dom fora do jardim do Éden, fora do Eterno. Esta pessoa pode estar dentro do seu dom, mas funcionando dentro de um interesse incorreto, dentro de um propósito incorreto. E certa vez Yeshua disse à multidão que o seguia: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. E essa palavra negar é aparneomai, que em um dos seus sentidos é esquecer-se de si mesmo, perder a visão ou o interesse próprio, para adquirir o interesse de outro. Então entendo que ao falar isso, Yeshua não estava dizendo para as pessoas deixarem seus trabalhos para o seguir, mas sim que deixassem o interesse incorreto. Ou seja, eles poderiam continuar com seus trabalhos de acordo com seus dons, mas se quisessem segui-lo, o interesse deveria ser outro. O interesse pelo qual se realizaria o trabalho não deveria ser mais o interesse próprio, o propósito próprio, mas daquele que se estava seguindo, no caso, Yeshua. Portanto, continuaria havendo um caminhar normalmente, com sua família, seu trabalho, porém, agora o propósito era outro. Era um caminhar dentro da lei do Senhor, dentro da Torá do Senhor, dentro da instrução do Eterno. O trabalho seria realizado dentro desta legislação do Eterno. Nem todas as pessoas recebem um chamado específico do Senhor. Nem todas devem deixar suas casas, seus trabalhos, para pregarem as boas novas. Pensemos no povo de Israel no deserto. Nem todos ali eram líderes chamados pelo Senhor para exercerem um papel como o de Moisés, como o de Moshe. O povo deveria viver uma vida dentro da lei do Senhor, dentro da Torá. E o povo era constituído por famílias que tinham seus familiares, seus trabalhos, e nisto havia uma organização do povo. Lembremos da Torá do Senhor, que diz respeito às várias esferas da vida. E muitas delas dizem respeito ao comportamento dentro do trabalho, o que naquela época estava muito relacionado ao cultivo da terra, à agricultura. Levíticos 19, verso 9 e 10 nos diz assim: Quando
também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Elohim. Então este mandamento mostra o trabalho do povo, e que isto era algo espiritual, que estava ligado a uma estrutura organizacional. Na comunidade do primeiro século também vemos isto, pois as orientações dos emissários, dos discípulos, não era para deixarem seus trabalhos e viverem em um monastério, mas pelo contrário, há instruções da lei do Senhor dentro dos ambientes de trabalho, tanto para os empregados quanto para o patrão. Tito 2, 9 e 10 nós vemos assim: quanto aos servos, ou seja, os empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, ou seja, ao seu patrão, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do Eterno, a lei do Senhor, a lei do Eterno, a Torá do Eterno, nosso Salvador. Efésios 6, 9 nos diz assim: e vós, senhores, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, em contrapartida, há aqueles que o Senhor determina um trabalho específico, e quando isto ocorre, aquele que se depara com esse chamado específico saberá o que tem que fazer, e geralmente não é deixado de lado os dons naturais. Reparemos em alguns homens que receberam esse trabalho específico da parte do Eterno. Moshe, um homem bem conhecido, eu creio que ele possuía dons naturais, e talvez este dom de Moisés fosse o cuidado e zelo para com as pessoas mais necessitadas, e em geral um dom para proteção e cuidado. Vejamos que Moisés, ao ver o hebreu sendo maltratado, foi em proteção ao hebreu, e quando viu dois hebreus brigando, interviu mostrando o seu dom para cuidar e proteger. Êxodo 2, 11 e 13 então nos diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Então aqui nós vemos os dons de Moisés, a personalidade dele. E quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça em chamas, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, evidenciando o seu dom para apacentar. E quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça em chamas, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, de Jetro, evidenciando o seu dom para apacentar, para conduzir. Então, como nos diz assim, em Êxodo 3, 1, 2: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Elohim, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então nisso percebemos que o Senhor usa os dons naturais para o seu trabalho específico, pois Moisés cuidou, Moisés apacentou, guiou, protegeu o povo na travessia no deserto. E lembremos de Paulo, de Shaul, um homem que também teve sua trajetória de vida interrompida. Ele também tinha dons naturais. E quais? O dom para fazer tendas e também o dom para a intelectualidade. Atos 18:3 nos diz assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas, Paulo dizendo, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então, em Paulo, também notamos que após o seu encontro com o chamado específico do Senhor, a direção do seu caminho foi mudada, mas os seus talentos naturais continuaram a serem usados. Davi também tinha dons naturais. Talvez o que mais nos vem à mente era o seu dom de compositor e tangedor. Após ele se tornar rei de Israel, esse dom não deixou de ser usado. E eu gostaria de compartilhar um exemplo pessoal, não como uma doutrina, mas simplesmente um exemplo que se assemelha com o que aconteceu com os outros homens que vimos acima.
Bom, eu tenho um dom natural para as artes, mais especificamente para a área musical. Há outro dom para a área também intelectual, no sentido de estudar, facilidade para adquirir conhecimento, autodidata. Desde criança, esses dons estiveram em evidência na minha vida. Não há mérito nisso, pois, como vimos, dom é carisma, algo que se recebe sem mérito. Algum tempo atrás, resolvi me envolver e desenvolver estes dons, buscar trabalhar de acordo com estes dons. E assim foi, dando aulas de música e fazendo faculdade de musicoterapia. Porém, isto foi interrompido pelo Senhor, para que houvesse um trabalho específico. As aulas de música e a faculdade foram interrompidos, mas os dons não. O trabalho específico que o Senhor trouxe começou a ser exercido juntamente com os dons naturais. E se assim prestarmos atenção, a maioria dos homens que o Senhor chamou no tempo oportuno para um trabalho específico estavam funcionando em seus dons naturais, estavam desenvolvendo-os. E como, por exemplo, os primeiros discípulos que estavam pescando quando Yeshua os chamou. Moisés cuidando das ovelhas, Davi também cuidando das ovelhas, Paulo indo para Damasco e Yeshua na carpintaria. Nisto, creio que é importante buscar a apreciação, a valorização, a percepção do dom natural que há em cada pessoa, perceber o dom que há em si e desenvolvê-lo, e trabalhar com este dom, a fim de produzir, trazer benefícios para a comunidade e sociedade dentro do interesse do Senhor, e não de um interesse próprio, baseando-se na doutrina, na lei do Senhor, na Torá do Senhor. Nisto se cumpre um plano do Eterno, e caso ele tenha um trabalho mais específico, isto ocorrerá naturalmente. Ele se apresentará como assim se apresentou para aqueles homens, Moshe, Moisés, Paulo, Shaul, Pedro, Quefas, Davi, Isaías, Jeremias, pois não foram os homens que foram até o Senhor, mas sim o Senhor que foi ao encontro deles. E desta forma trouxe uma nova direção de trabalho. E com isso, não digo que será um trabalho que não haja cansaço, ou dias que você não vai querer realizar nada, mas sim que você saberá que está fazendo o que tem que fazer, porque sabe que está sendo quem deve ser. Shalom.